Olá, bem-vindo ao programa EBD Online. A lição que nós iremos estudar hoje é a lição 10, que tem como tema Quando os pais sepultam os seus filhos. Essa lição ela está dividida em 3 principais tópicos que nós iremos abordar no decorrer da nossa aula. Quando os pais sepultam os filhos, talvez seja o momento mais crucial da vida do ser humano. Mas para achar conforto em meio a essa dor, buscamos abrigo e refúgio na palavra de Deus. A nossa verdade prática, ela vem nos trazer uma reflexão acerca do nosso tema, que diz a seguinte expressão: não devemos ser diferentes a mortes inesperadas, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. A própria verdade prática, ela já aponta acerca da nossa fé. Não é muito diferente do tratado da morte lá no Antigo Testamento. A lição de hoje nós teremos como personagem principal a história do patriarca Jó. Jó foi um homem próspero, um homem que tinha posses, riquezas e adquiriu um certo respeito e prestígio perante a sociedade da sua época, dentro da sua contemporaneidade. Mas Jó, ele foi surpreendido por uma sucessão de más notícias. E uma das notícias que abalou a Jó foi quando ele perdeu seus filhos. Jó, ele viveu 140 anos, mas a Bíblia não vai dizer sobre o sepultamento dos seus filhos, mas através das experiências que temos, podemos compreender a dor de um pai, a dor de uma mãe, em um tema tão delicado. Quando somos preparados para esse advento, é mais fácil, mas quando somos surpreendidos através de um acidente ou através de uma fatalidade, logo a nossa base ela meio que ela se dissolve. É importante ressaltar que Jó, nesse caso, ele tinha a sua convicção, a sua fé centrada em Deus. E os filhos, eles viviam de uma forma muito adequada ao padrão de vida que o pai proporcionava para eles. O texto vai dizer que eles estavam em casa, reunidos na casa do mais velho, ali tomando vinho e se alegrando com os irmãos, quando veio a fatalidade. Jó ele recebe aquela notícia, mas ele não questiona a Deus acerca daquela narrativa. O nosso maior problema hoje é quando recebemos a notícia de um falecimento de nossos filhos ou de um ente querido e atribuímos a Deus a tamanha fatalidade. Deus ele não tem culpa. Até porque a morte ele é um tratado natural que todos nós iremos passar. Seja em um momento ou em outro. Seja através do fechamento do seu ciclo ou através de algum intervalo de tempo. Alguma surpresa que venha a acontecer. Um acidente. Então, é preciso compreendermos que, mesmo em tamanha fartura que Jó tinha, ele não pôde negligenciar um fato tão natural que aconteceu com seus filhos. Olá, querido professor, querido aluno. Voltamos ao nosso segundo bloco, nossa segunda aula. O tópico que nós iremos estudar nessa segunda aula, ela vai tratar sobre lidando com a morte dentro da família. Sabemos que não é fácil nos depararmos com algo que nós não temos o conhecimento, não temos a certeza de como é. Mas eu separei 2 pontos para que pudéssemos construir aqui o nosso raciocínio, o nosso entendimento, acerca de 2 pontos cruciais.
sobre o tratado dos sentimentos e depois sobre as certezas. Quando tratamos dos sentimentos, sabemos que não podemos negligenciar que há um elo afetivo. Por mais que tenhamos um conhecimento dentro da palavra, por mais que conheçamos as ações de Deus, mas sempre nos colocamos fragilizados em tamanha notícia. No bloco anterior, analisamos acerca da perca que Jó ele teve dos seus filhos. Mas como lidar com isso? Simplesmente eu posso negligenciar, não, morreu e acabou? Ou eu curto e fico ali memorando acerca do falecimento do meu ente querido? Quando é um tratado do lado sentimental, sabemos que tem pessoas e pessoas. Cada um ele vai responder de uma maneira e de uma forma. Para uns, ele vai tratar essa etapa como uma simples passagem. O luto, para muitos, ele vai tratar de uma forma muito subjetiva. Para outros, de uma forma mais aprofundada. Se formos analisarmos os tipos de pessoas que já conseguimos visualizar e ter em mente a questão do luto, a gente percebe que tem pessoas que quando perdem um ente querido, ela simplesmente se veste de preto e se isola. Outros não se vestem de preto, mas se isola. Outros, eles procuram desfrutar ali de lembranças. Outros procuram guardar as boas recordações. Mas isso são os elos afetivos. Sabemos que pela órbita natural, um filho ele é para sepultar o pai, mas nunca o pai para sepultar o filho. E é por isso que quando acontece um caso como esse, nos pega de surpresa. Mas o intuito da nossa lição é fazer um desperte para que tenhamos também a maturidade de compreender que a morte ela pode ocorrer tanto para com o filho quanto para com o pai. E os pais têm que estar aptos também a entender que acontece fatalidades. O Jó ele foi pego de surpresa, porque ninguém se prepara para a morte do filho, a não ser que seja por um estado terminal. Mas, em órbita natural, nem o próprio filho ele compreende que o pai um dia vai deixar ele. E é por isso que muitas vezes, por falta dessa compreensão, que há tanto desequilíbrio dentro da família. Por não compreender que aquilo ali é um ponto que logo vai se romper. E é para isso e por isso que precisamos encontrar abrigo na palavra, para que através dela possamos compreender verdadeiramente o que é que ela nos passa, o que é que ela nos ensina. Em outro ponto, quando tratamos sobre a certeza, é fato de que um momento ou outro, esse dia vai chegar. Esse dia ele chega e é inesperado. Ele vai chegar para o ancião, para a criança, para o jovem, para o adolescente, para o rico, para o pobre, para o intelectual. Ele vai chegar para todos. Porque a morte em um tratado universal, ela é algo inevitável. Se formos analisar acerca da morte pelo lado religioso, iremos trazer aqui vários pontos de entendimento por onde cada religião ela vai dar a sua contribuição. Mas o nosso intuito maior aqui é trazer a questão da exortação, do entendimento acerca do tema. Se formos deparar aqui para ensinar acerca da morte, com certeza o tempo iríamos passar aqui seria aproximadamente em torno de 10 horas ou dias ou meses, a fim de construir um entendimento acerca de um tema que é muito amplo, porque o tratado da morte, ele é um tratado que ela vai mexer com N pontos. Ela vai mexer com um ponto sociológico, ela vai mexer com um ponto psicológico, ela vai mexer com um ponto antropológico e ela vai mexer com um ponto religioso. Mas, quando analisamos a morte pelo contexto bíblico, percebemos que a morte para nós cristãos, ela é a solução, ela é o refrigério, ela é o cumprimento da esperança.
Paulo ele vem dizer que nós somos as primícias de Cristo. Cristo, ele se entregou para que ao ressuscitar, pudéssemos também ressuscitar com ele. Então, quando analisamos as palavras de um apóstolo que compreendeu que a morte não era um problema, e sim uma solução, e ele professa ao ponto de dizer que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, todavia, pois quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele aponta para o Calvário, para Cristo Jesus, porque é ele que vai dar a condição de livrar dessa morte. E mediante a esse entendimento, nós podemos compreender que a palavra ela vai falar sobre 2 pontos muito importantes. E esse ponto nós iremos estudar no próximo bloco, aonde nós iremos abordar acerca do nosso terceiro ponto da nossa lição. Olá, querido professor, querido aluno. Estamos de volta para o nosso terceiro bloco. No tema que iremos a nossa aula agora, que nós iremos abordar, ela vai tratar sobre os cristãos e os lutos. Mas para que possamos, na verdade, entendermos acerca desse ponto, precisamos entender como é que se deu a entrada da morte no cenário da construção do ser humano. Sabemos que Deus criou o homem e fez com que o homem habitasse dentro de um paraíso. O homem, ele negligencia a presença de Deus e as suas ordenanças, rompendo uma aliança com ele. E mediante a isso, a morte entra em cenário. E daí para frente, toda a humanidade passou a conhecer a morte. A morte, mediante essa projeção, percebemos que quando Jesus ele se dá, em alguns pontos, a tratar acerca do assunto, a gente percebe que Jesus ele foi muito mais além do que simplesmente a limitação que uma morte pode colocar. No caso de Jesus e Lázaro, quando ele é questionado acerca que a presença dele, ele tinha demorado e por conta disso, o Lázaro ele tinha morrido, Jesus ele responde com muito carinho a Marta, dizendo para Marta: olha Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E aí percebemos que só ele que pode dar a vida. Mas o preenchimento desta ação, a gente percebe quando ele se entregou no Calvário. Porque a vida era dele, ele a dá e a toma de volta. E o mais interessante é que quando começamos a mergulhar nesse universo, buscando através das Santas Escrituras acerca do assunto, nós percebemos que Jesus ele é o nosso conforto. Jesus ele é o nosso porto seguro. Jesus ele é a razão da nossa existência. Jesus ele é o preenchimento de todo o entendimento. Jesus ele é o princípio e o fim de todas as coisas. É ele que está a vida está nele. E através dele podemos viver eternamente. Quando compreendemos a importância de um tema tão especial, que é no tratado da perca do ente querido, mas é através do desconhecido, porque se nós conhecermos em profundidade acerca da morte, com certeza teríamos mais equilíbrios no tratado dela. Mas por ser algo transcendente, que nós não conhecemos, não lidamos com ela no ponto de vista, no ponto de materializá-la, questionamos e muitas vezes ela passa pelo nosso entendimento como um raio. Mas Jesus ele deixou alguns pontos para que pudéssemos compreender a importância de estar nele. A morte, para uns, ela é o fim, mas para outro é o começo. A Bíblia vai tratar sobre 2 tipos de morte: a morte física ou a morte biológica e a morte espiritual. No tratado da morte física e na morte biológica, sabemos que é um ato natural que após o desligamento entre a alma e o corpo ele vai ficar em um estado para que possa servir
de matéria-prima, matéria orgânica, para que surja através dele alimentos para outros. Mas percebemos também que a alma ela precisa de um amparo. E quando analisamos acerca desse assunto, nós percebemos também a narrativa do rico e Lázaro. O rico, pelo próprio título já diz tudo, ele tinha riquezas. E Lázaro, pelo nome, mas não tinha nada que o pudesse engrandecer. Mas, quando foi questionado acerca do lugar onde estava, o rico pede a Lázaro para que pudesse tocar na água e tocar na boca dele. Então a gente percebe que o lugar que aquele outro homem estava era um lugar muito quente. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e o versículo 15, acerca desse assunto. O que a palavra de Deus ela nos garante dentro do livro da Revelação? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, a palavra de Deus ela é literalmente clara de que existe duas mortes, a morte física e a morte espiritual. Quando temos o conhecimento de que estamos em Cristo, nenhuma dessas duas vai nos abalar. Mas o que o nosso textuário ele vai nos dizer acerca dessa lição? Diz o seguinte, o textuário: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Mas a chave daqui está no versículo 10. Olha o que a palavra de Deus diz acerca desse versículo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 e o versículo 10. Diz o seguinte: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Então, através do nosso entendimento acerca de Jesus, podemos glorificar ao Senhor nesta vida, nesse corpo, para que pudéssemos também, no outro corpo, no corpo de glória, no corpo revestido, o glorificar ainda mais. O arrebatamento da igreja é uma certeza que vai acontecer. A condição da morte, na qual aflige milhões de pessoas, multidões elevado, e muitas vezes por falta de conhecimento na palavra, deixamos nos frustrar. Mas é uma certeza, quando o nosso corpo físico tombar aqui, o nosso corpo espiritual será erguido. Por garantias que o próprio Jesus deu. E uma delas foi quando ele disse: eis que eu vou vos preparar lugar, para onde eu esteja, estejais vós também. Então Jesus ele foi e nos preparou um lugar. Mas que lugar é esse? Quando vamos analisar a palavra, nós percebemos que todo o enredo da história humana, ela se começa no Éden. Foi lá que Deus descia para conversar com o homem, tinha tratativa com o homem, dava a ele todos os caprichos. O homem vivia em uma vida digna de um verdadeiro príncipe. Não lhe faltava nada. Mas o homem escolheu negociar o paraíso. E automaticamente Deus, prevendo algo maior na vida do homem, ele o protege, dando ao homem a graça. Mas quando o homem ele fecha o seu ciclo de vida, aqui, ele volta. E no tempo que a igreja estiver reunida de novo nas moradas celestiais, o homem entrará no paraíso de novo e irá gozar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo eternamente. Meus amados irmãos, querido professor e aluno, essa lição com certeza é uma lição disruptiva para a classe dos adultos. É um tema muito amplo. Aqui o comentarista achou por bem em usar a experiência de Jó. Mas se formos utilizar a palavra, iremos encontrar aqui dentro N exemplos, N explicações, N conselhos. Aproveite
o tempo dessa aula e faça, querido professor, com que os seus alunos reflitam sobre o tema. Amadureça através da palavra de Deus que a morte, para muitos, mesmo que seja penosa, mesmo que seja dolorida, mesmo que seja dolorosa, árdua, mas a morte ela tem uma consequência espiritual. E essa consequência, baseado na posição que você se encontra, ela pode ser um alívio ou ela pode ser um sofrimento eterno. A palavra de Deus ela é muito categórica quando ela afirma que existe o paraíso e vai existir também o inferno. Então todo aquele que não for achado com seu nome escrito no livro da vida, infelizmente, ele não vai poder desfrutar dessa vida. Se você, querido professor, tem a missão nessa aula de fazer com que o seu aluno ele compreenda a mensagem central que o comentarista ele coloca. E um ponto principal, reflita que a morte, por mais que tenhamos conhecimento ou não conhecimento sobre ela, ela vai chegar, seja através do ato natural ou através de uma surpresa, de uma catástrofe. Imagine você pegar um avião, se despedir de seus amigos e dizer que vai voltar em breve, mas sofre um acidente e você não retorna. Isso é uma certeza. Mas temos também uma outra grande certeza, que Deus ele não é o culpado. Deus ele não tem culpa nenhuma no tratado das órbitas naturais do ser humano. O próprio Deus, ele nos orienta de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Se aqueles que o amam e o temem e guardam os seus mandamentos, com certeza ele não vai passar dessa morte sem antes ter experimentado a vida que está em Cristo Jesus. Jesus é a vida, é Ele a primícia dos que dormem. É Ele a fonte e a existência da nossa razão e do nosso entendimento. É através de Cristo que podemos viver nessa vida uma vida santa, uma vida reservada para o reino dele. E que com certeza, quando deixarmos essa vida, teremos a certeza de que iremos ser acolhidos por Ele, porque a morte não vai poder nos tragar. Existe uma diferença muito grande dos que morrem em Cristo e dos que morrem sem Ele. Os que morrem com Cristo, a morte não toca, mas os que morrem sem Cristo, é ela que vai recepcioná-lo. Infelizmente, é uma grande verdade que encontramos através da palavra de Deus. Então aqui não cabe um pensamento filosófico, sociológico ou antropológico, mas buscando através da palavra a essência de todas as coisas, através de Cristo Jesus, sempre será guardar a sua vida para que no dia que Ele voltar, tenhamos a vida eterna. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. A contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755.
você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.